Saudações, meus amados irmãos e amigos, tudo bom? Então, eu estou gravando aqui pela webcam do notebook, porque no celular, apesar dos vídeos terem ficado com uma qualidade melhor, o espaçamento de armazenamento foi pequeno, então o vídeo de 10 minutos já acabou passando do espaço que eu tinha disponível aí no celular. Então vejamos, estou gravando esse que é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo lançar no grupo de estudos do Tarô no WhatsApp, e, na verdade, a gente vai tentar elucidar algumas questões preliminares acerca do tarô. Tá? Então, antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito com a presença de todos vocês. Acompanhei a apresentação de um por um, né, no grupo do WhatsApp e gostaria agora, então, de fazer a minha apresentação. Para aqueles que não me conhecem, eu sou David Jansen Pinheiro Pesses, tenho uma formação em psicologia, sou psicólogo clínico. Trabalho com psicologia, com terapias alternativas, né, de origem geralmente orientais, como por exemplo o reiki, a fitoterapia, os florais, a massoterapia, a radiestesia e outras. Né? Então trabalho com terapias holísticas e nessa caminhada do ocultismo, que há alguns anos eu venho adentrando, eu pertenço a algumas ordens iniciáticas, como por exemplo a Ordem Rosa Cruz, a maçonaria e algumas outras, né, como a Ordem do Lótus Negro, enfim. E foi dentro dessas estruturas herméticas que, alguns anos atrás, eu conheci o tarô. E venho me dedicando desde então a estudá-lo e me aprofundar cada vez mais nesse conhecimento. Acerca dos estudos do tarô especificamente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, desde cedo, aí, como eu disse, dentro das próprias ordens herméticas, mas me dediquei a aprofundar esse conhecimento através de cursos e formações, nas quais eu tive a oportunidade de ir indo à Argentina, estudar o tarô também na Argentina, visitando Portugal, tive a oportunidade de estudar o tarô, como ele é usado em Portugal. Fiz cursos no Brasil e fora do Brasil, e agora eu gostaria de compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês, né? O tarô ele é muito rico e ele é muito vasto, mas a princípio existem diversas questões que não são bem claras acerca do que é o tarô. Então essa primeira videoaula, ela vai ser intitulada com o nome de Desmistificando o Tarô. Por quê? Porque eu vou tentar, nesse período curto de tempo, né, eu estou pensando em fazer um vídeo de 10 a 15 minutos para não ficar muito longo, desconstruir algumas questões errôneas que as pessoas geralmente trazem acerca do que é o tarô, ok? Nós já vimos aí no grupo, por exemplo, algumas questões que nos ajudaram a elucidar esse ponto, né? Por exemplo, baralhos com menos de 78 cartas, né? Ou pessoas que acreditavam que não precisava estudar para jogar tarô, que bastava ter mediunidade, né? Porque o tarô, ele, se não for médium, não pode ser jogado. Então, questões que são normais nesse meio que a gente vai tentar desmistificar com essa videoaula. Eu preparei um roteirozinho aqui, depois eu vou deixar disponível para vocês alguns links, para caso alguém queira conhecer um pouco mais acerca de mim, do meu trabalho. Eu hoje sou presidente do Grande Colegiado dos Magos, sou também o presidente da minha loja maçônica, a loja Filhos de Sofia, venerável mestre da loja, né? Então eu vou posteriormente deixar aí abaixo os links para quem quiser me conhecer um pouco melhor. Fico à disposição para auxiliar no que for necessário. Mas vamos ao que interessa, né? Nesse roteiro, eu coloquei algumas questões são realmente importantes serem tratadas nesse primeiro vídeo, e uma delas é o que é o tarô. Muita gente não sabe explicar a fundo, né, o que vem a ser o tarô, e há até, como nós vimos aí, algumas compreensões errôneas, no sentido de que, por exemplo, o baralho cigano é tarô, né, o tarô cigano. Na verdade, não. O que é tarô? Tarô não é necessariamente só um baralho, tá? Existem, na verdade, conhecimentos ocultos, né, conhecimentos herméticos, que são transmitidos a partir da iniciação ao longo das eras, ao longo dos tempos, dos séculos, né? Há quem diga, claro que a gente não vai entrar aqui ainda nessa aula no mérito da origem do tarô, isso é uma origem bastante controversa, na verdade, até desconhecida, a gente vai falar isso em outra videoaula, mas a princípio há quem diga que Hermes, né, um deus egípcio, que é Tote no Egito e foi sincretizado como Hermes, o deus do conhecimento, o deus da magia, ele teria transmitido algum conhecimento acerca do universo e do mundo material.
E esse conhecimento ele foi velado na forma de símbolos, onde só os iniciados teriam as chaves para desvendar esses símbolos. Então, da mesma forma que Thoth, né, que Hermes, teria escrito livros como a Tábua de Esmeraldas e outros, né, o Caibalion, por exemplo, ele teria também escrito o tarô como forma de velar, de ocultar esses arcanos, ou seja, esses mistérios. Arcano significa mistério. Então, o tarô, na verdade, é, antes de mais nada, um conhecimento hermético que visa explicar a natureza das coisas, a origem do universo e o funcionamento da vida na Terra, ok? E como que ele ensina? Através dessas 78 cartas, principalmente através das 22 que representam os arcanos maiores, e nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, como essa divisão de cartas que fazem a estrutura do tarô tal como ela é. Então, o tarô é basicamente isso. É um conhecimento hermético, oculto, que visa explicar questões superiores acerca do universo e de todas as coisas. Como todos já devem saber, o tarô é um baralho, né? Um baralho de cartas. Ele não é um baralho lúdico, no sentido de um baralho que a gente utiliza para jogar, pelo menos não no Brasil e em alguns outros países, mas até que na França, né, existe o tarô que é jogado como forma de brincadeiras, como o baralho que a gente tem aqui no Brasil, que se joga buraco, sueca e tudo mais. Então, nesse caso, o tarô ele é um baralho de cartas. Tá? Curiosamente, esses mistérios foram ocultados nos símbolos dessas cartas. E como as pessoas, normalmente os não iniciados, os que não eram adeptos, não tinham as chaves para desvendar esses mistérios, acabaram usando o tarô para diversas finalidades. E uma delas era o divertimento, ok? Então, nesse caso, não é o nosso caso. Nós somos estudiosos do ocultismo, magistas, hermetistas, entendendo que o tarô é muito mais do que um jogo de divertimento. Vamos tentar aprender as chaves para desvendar esses mistérios. Tá? O tarô também pode ser usado como forma de consultar questões presentes, ou seja, ele também pode ser usado de forma oracular, né? E diferente de outros oráculos, como a numerologia, como a astrologia, ele visa falar do momento presente. Então, é um oráculo que a gente chama de um oráculo do estar, né? Enquanto a astrologia, a numerologia, são oráculos do ser, porque falam da personalidade do indivíduo e durante a vida inteira dele, né? Então, nesse caso, não é o caso do tarô. O tarô vai falar do seu momento presente, de questões passadas que interferiram na sua vida para que você hoje esteja vivendo determinada forma, ou como a sua atitude hoje pode interferir no seu futuro próximo. Então, o tarô também pode ser utilizado para previsões, sim, mas não é essa a principal função do tarô. Então, isso é o tarô. Aí vamos tentar explicar aqui o que é tarô e o que não é tarô, né? Basicamente, para ser tarô, esse baralho ele tem que ter uma estrutura muito bem definida, né? Então, para ser tarô, tem que ter 78 cartas, divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, sendo esses arcanos menores, ainda eles divididos em 4 naipes, que aí seriam os mesmos naipes do jogo de baralho comum, o ouro, copas, paus e espadas, e 4 cartas da corte. Então, nesse caso, os arcanos menores eles têm 56 cartas, sendo 4 naipes, 10 cartas numeradas, do Ás ao 10, e 4 cartas da corte, que seria o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei, para cada naipe. Okay? Então, se não tiver essa estrutura, não adianta reclamar, não adianta discordar, não adianta mimimi, não adianta chorar, não é tarô, tá? Empregar o termo tarô para um outro baralho que não tenha essa estrutura é um grande equívoco. E não sou eu que estou falando, tá? Isso é um fato. Todos os estudiosos do tema já compreenderam isso e é um fato. E contra fatos não há argumentos. Também não é necessariamente nenhum demérito para nenhum outro baralho, né? O fato de não ser um tarô, né? Esse trabalho de consulta oracular com baralhos, a cartomancia,
ela utiliza diversos tipos de cartas. O tarô é só uma ferramenta, né? O baralho cigano, por exemplo, não tem a estrutura de um tarô, mas é um excelente baralho, é uma excelente ferramenta de cartomancia. Então, só para deixar claro o que é tarô e o que não é tarô. Tá? Então, vocês vão ver aí muitos baralhos que utilizam o termo tarô, como, por exemplo, tarô cigano. E, na verdade, está falando do baralho cigano, que é o Petit Leonardo. Isso não é tarô. O tarô do Reiki, que o Johnny DeCarli, um grande amigo, pessoa por quem eu tenho grande estima, publicou. Tem 30 cartas, se eu não me engano. Não é tarô, mas não que não sejam eficazes para cumprir os objetivos a que se destinam. Porém, todavia, não pode ser confundido, né, com um tarô, ok? Então, dito isso, passaremos para o próximo tema, a estrutura do tarô, que foi essa que eu falei. Quem pode ler o tarô? Né? Isso também é uma dúvida muito comum. Muita gente acredita que só pode ler o tarô as pessoas que tenham algum dom mediúnico especial, que nasçam com essa mediunidade. E, na verdade, não, né? Eu acredito até que ser médium, em algum momento, pode atrapalhar, interferir numa leitura assertiva do baralho, da leitura do tarô. Por quê? Porque o tarô ele não é necessariamente intuitivo, ele é uma estrutura científica, quase, um conhecimento que é pseudocientífico, porque você vai ver, por exemplo, os arquétipos junguianos têm relação com o tarô. O conceito de sincronicidade do Jung, ele também explica como que escolhas ao acaso podem, na verdade, representar exatamente aquilo que o consulente precisa ou está passando no momento presente da vida. Assim como outras teorias de mecânica quântica, né, de física quântica, ou outras teorias pseudocientíficas também podem ser utilizadas para explicar o fenômeno da leitura do tarô na sua forma oracular. Então, vale muito mais você conhecer o simbolismo a fundo, conhecer a estrutura do tarô a fundo, conhecer os métodos de jogo, de abertura a fundo e saber fazer uma interpretação acertada, e permitir que o inconsciente, tanto o seu quanto o inconsciente do consulente, se comuniquem num nível em que as coisas possam se mostrar evidentes e claras, tal como devem ser, sem necessidade de nenhuma entidade, de nenhum dom especial de mediunidade interagindo no processo, ok? Então, todo mundo que se dedicar a conhecer, a se aprofundar nos conhecimentos arcanos do tarô, pode com certeza jogar e compreender e aprender muito, trazer muito desses conhecimentos para a sua vida prática e se tornar um tarólogo, ou seja, um estudante de tarô, ou um tarotista, uma pessoa que joga tarô, ok? Então, quem pode usar o tarô? Qualquer pessoa que tiver idoneidade moral e conhecimento para esse propósito. Então, o curso ele tem o objetivo de transmitir esse conhecimento para que todos vocês possam, em algum momento, se sentir seguros para utilizar o tarô como uma ferramenta, tá? Tanto de interpretação, quanto uma ferramenta terapêutica, quanto uma ferramenta de autoconhecimento, que a gente vai ver para que serve o tarô nesse vídeo um pouco mais adiante. Então, a estrutura do tarô é essa que eu falei, 78 cartas, dividido em 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Quem pode jogar tarô, acabei de explicar, não precisa de nenhum dom especial, basta que vocês se dediquem a fundo a conhecer esses símbolos, que entendam esse simbolismo e que saibam interpretá-los de maneira correta, qualquer pessoa. Agora, para que serve o tarô? Então, um assunto acaba puxando o outro. Muita gente acredita que o tarô é só para adivinhação. Na verdade, o tarô não é uma ferramenta de adivinhação. O tarô é uma ferramenta, sobretudo, de autoconhecimento, porque nos arcanos maiores nós observamos uma jornada acontecendo, uma jornada que a gente costuma dizer que é a jornada do louco. Como a criança, como o ser humano chega a esse mundo falando acerca das dificuldades que ele vai enfrentar na vida, das pessoas que vão interferir na formação da personalidade desse sujeito, de coisas que ele precisa vencer, superar, para que ele conquiste o desenvolvimento pleno, a plenitude, para que ele se sinta realizado, ou seja, a realização, que é a carta do mundo, para que a gente consiga atingi-la, nós temos uma árdua jornada pela frente e esses arcanos maiores eles servem para nos mostrar
esses passos que nós devemos seguir. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Muito ligada aí aos arquétipos junguianos, que é uma ferramenta terapêutica, né? Psicoterapia junguiana, terapia, psicologia analítica, né? É uma ferramenta, um recurso terapêutico. Então, o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele é uma ferramenta terapêutica, é utilizada, sim, por muitos terapeutas holísticos, por muitos terapeutas integrativos e até mesmo por psicólogos, né, de abordagens como, por exemplo, essa abordagem junguiana, que utiliza o tarô como ferramenta de tratamento mesmo de seus próprios pacientes. E, por fim, o tarô também pode ser utilizado para previsões. Previsões são essas? Previsões do estado geral dessa pessoa, do momento presente. Como eu falei há pouco, o tarô não é um oráculo do ser, né? Ele é um oráculo do estar. Então, ele pode sim ser utilizado para que a pessoa compreenda melhor o momento atual da vida dela. E como esse momento atual, ou seja, como as condutas, os pensamentos, as atitudes que ela está tendo nesse momento atual, podem interferir de alguma forma no momento futuro próximo. Também pode explicar como que questões previamente ocorridas, como que o passado, pode estar interferindo no momento presente. Então, o tarô também, além de ser um recurso terapêutico, além de ser um recurso de autoconhecimento, ele pode ser utilizado como uma ferramenta oracular, sim, sem sombra de dúvida. Tá? Mas para isso há necessidade de um conhecimento aprofundado para fazer essas interpretações. Então, para que serve o tarô? Para essas três coisas. Vocês podem utilizar conforme a necessidade. Agora, existem três modelos de tarô. Muito foi falado aí no grupo acerca de qual tarô é o melhor, se é o tarô de Marsella, né? Se é o tarô do Waite, se é o tarô dos anjos, se é o tarô do Illuminati, enfim. Vamos entender. Existem milhares de decks de tarô, primeiramente, né? A gente tem que entender aí que são milhares, quando eu falo milhares, são milhares mesmo. Tive a oportunidade de visitar um dos maiores acervos de tarô do mundo, né? Ele está compondo lá a loja Museu do Tarô, que existe na Espanha, uma em Madrid e a outra em Barcelona. Eu tive a oportunidade de visitar a loja de Barcelona e tem fotos no meu perfil do Facebook lá com paredes inteiras dos dois lados da loja de decks diferentes de tarô. Então são milhares de decks. Qual deles é o melhor? Não tem como dizer, porque eu vou explicar para vocês qual é o melhor para você, né? Para cada um. Na verdade, cada um vai se sentir mais atraído, vai ter mais afinidade com um deck do que com outro. Então, esse talvez seja o melhor para você. Mas eu vou explicar, a princípio, as diferenças que existem entre os tarôs. Basicamente, quando os tarôs surgiram, todos eles tinham o mesmo desenho, né? Eles tinham três cores, o azul, vermelho e o amarelo, como é, por exemplo, o baralho do tarô de Marsella. E esses desenhos, eles foram feitos a partir de imprensas medievais, né, na Idade Média. Então, esses tarôs mais clássicos, mais antigos, eles têm essa mesma estrutura. E por isso eles são compreendidos, né, conhecidos como tarôs clássicos. O legal, o interessante, é que nesse caso dos tarôs clássicos, os desenhos, os símbolos, só estão presentes nos arcanos maiores. Tá? As cartas dos arcanos menores, os naipes, são exatamente iguais a qualquer baralho comum. Né? Então, espadas vai ter um as, um ar e uma espada. Né? O 2 de espadas vai ter o número 2 e duas espadas. Então, é exatamente igual a um baralho comum. Então, esses são os tarôs clássicos, como, por exemplo, o tarô de Marsella. É um dos principais tarôs, é provavelmente um dos mais antigos baralhos de tarôs que ainda estão em circulação no nosso tempo, ok? Então, ele é um tarô clássico. A partir dos tarôs clássicos, com a chegada de algumas ordens herméticas no Ocidente, como, por exemplo, com os estudos, a ordem da Golden Dawn, a Aurora Dourada, o Aleister Crowley, o Papi, né, o Papus, e outros ocultistas que se debruçaram sobre o tarô, novas pinturas de cartas foram sendo desenvolvidas. Né? E nessas novas estruturas de tarô, esses estudiosos, esses ocultistas, magistas, hermetistas, eles decidiram que seria melhor transfigurar, né, os arcanos menores, ao invés de colocar aqueles símbolos
simples, né, do naipe, eles colocariam então figuras também nos arcanos menores, visando uma melhor compreensão do objetivo do que aquela carta representa, ok? Então, esses tarôs que os arcanos menores possuem desenhos também, além, né, do número e do naipe, eles são compreendidos como tarôs modernos. E aí nós temos aqui um exemplo de um tarô moderno, que é o tarô do Waite, o grande tarô de Waite. Arthur Edward Waite foi um grande ocultista, né? Um estudante de hermetismo, um magista, que dedicou parte da sua vida, assim como eu, a estudar e a utilizar o tarô. Então ele desenvolveu, junto com uma artista, né? Uma artista plástica, essa estrutura desse baralho aqui, ó. E aí você pode perceber que esse arcano maior aqui, o louco, o arcano 0 ou 22, a gente vai aprender isso mais lá na frente. Aí nós temos o mago aqui, ó, tal como nos outros tarôs clássicos. A diferença é que, por exemplo, aqui, ó, esse daqui é um 2 de copas. Ele não tem só o 2 e duas taças, né? Ele tem, ou 2 coraçõezinhos, como no baralho comum. Ele tem um símbolo que representa esse 2 de copas. Então, quando a gente estiver estudando os arcanos menores, fica mais fácil entender para que essa carta serve se ela tem em si o desenho do seu próprio simbolismo. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês comecem a estudar o tarô a partir do baralho do Waite, né, ou de algum outro tarô moderno, porque eles vão facilitar o estudo dos arcanos menores, mas não significa que eles são os melhores. Né? A gente tem ainda uma atualização mais nova desse simbolismo do tarô, que é expresso nos tarôs fantasia, né? Ou seja, os tarôs transculturais. Aí você vai ver, por exemplo, tarô dos gatinhos, tarô das bruxas, tarô dos magos, tarô, como foi dito aí, tarô Illuminati, tarô maçônico, né? Eu tenho até um aqui também, tarô maçônico. O que são esses tarôs? Eles são tarôs que foram adaptados ao simbolismo de uma determinada estrutura ou de uma determinada cultura. O tarô egípcio, por exemplo, ele foi adaptado à cultura egípcia. O tarô Illuminati foi adaptado à estrutura da ordem dos Illuminati. Então, o tarô dos anjos. Então, tem vários tarôs aí. E esses tarôs, eles são transculturais ou tarôs fantasia. São ruins? Não, de maneira nenhuma. Agora, posso utilizá-los? Pode, evidentemente. Porém, é importante que a gente comece a aprender o tarô a partir de um tarô moderno e, posteriormente, de um tarô clássico, para você entender a estrutura, a origem, o significado de cada carta. E depois daí você pode utilizar qualquer baralho de tarô, que ele vai ser uma ferramenta tão eficaz quanto qualquer outro, ok? Então, fica a seu critério, depois de ter aprendido o tarô, qual é o baralho com que você tem mais afinidade, com qual que você consegue ter uma intuição, uma conexão, uma interpretação melhor, mas basicamente é isso, tá? Então, existem baralhos que são com pinturas mais clássicas, baralhos modernos, que é onde os arcanos menores têm também desenhos, e tarôs transculturais ou fantasia, que são adaptações específicas do simbolismo do tarô para determinada cultura ou organização, certo? E aí, qual o melhor tarô? Não tem como eu definir isso. Isso, a princípio, como eu disse, a gente vai partir de um que é didaticamente mais fácil de ser utilizado para o fim que se destina esse curso, que é o tarô de Waite, tá? Mas depois disso, você é livre para escolher o tarô com que você tiver a maior afinidade. E é esse que você vai acabar desenvolvendo essa afinidade, que vai ser o melhor tarô para você. Tá? Então, isso é muito particular, isso é muito individual. Bom, gente, eu vou ter que parar porque está chegando em 25 minutos de vídeo já. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo. Vou aguardar as considerações de todos para que a gente possa dar continuidade, certo? Então, até mais, até a próxima aula. Forte abraço a todos.